Se fôssemos dar um tema para a mensagem de hoje, é desertos e montes. Eu não vou me demorar muito não, viu, irmão? Prometo que até meia-noite. Muito feliz com a presença de Alberes e de Rita aqui. Obrigado. Como esse menino tá grande, né, rapaz? Glória a Jesus, viu? Tá bonitão, viu? Deus te abençoe. Tá bonitão. Bonitão mesmo. Deus abençoe. Ainda bem que não parece com o pai, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mateus, capítulo 4. Tantos quantos acharam, digam glória a Jesus. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E veio a ele o tentador e disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à santa cidade e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a respeito de ti, para que te guardem. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. E Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Outra vez o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E também mostrou-lhe a glória de cada um desses reinos. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o adversário o deixou, e eis que vieram anjos. Você precisa saber qual é a diferença entre tentador e inimigo. Você precisa descobrir isso. Você precisa ter esse senso. Quando Jesus fala de Judas e diz assim: contudo um de vós, traduzido de forma errada, traz a Bíblia, é o diabo. Jesus não está dizendo o diabo, Jesus está dizendo: contudo um de vós é o meu adversário. Adversário como? Ele não queria que Jesus fosse até a cruz. E tem muitos de nós aqui que às vezes tomam esse lugar de adversário da obra de Deus. Nós nos tornamos adversários da obra de Deus. Nós nos tornamos verdadeiros diabos. Então é por isso que eu disse que você precisa saber a diferença entre tentador e adversário. Porque às vezes você acha que você está fazendo a coisa certa, você está reivindicando coisas para você, mas a realidade é que você está sendo um adversário. E se tem uma coisa que Deus sabe lidar, irmão, é com o adversário. Já o tentador não. O tentador, ele não quer te impedir, ele quer que você se impeça.
A tentação vem para você se impedir. O adversário vem para te impedir. Você quer, o adversário te segura. O tentador não, o tentador convence a sua mente para que você se impeça. Você se auto-impeça. É o que o diabo está tentando fazer com Jesus aqui. Quando o diabo vê que ele não conseguiu fazer com que Jesus se auto-lascasse, então agora ele sai de lá não como tentador. Eu não sei se vocês perceberam. Ele sai de lá agora como adversário. Então agora ele vai tentar, é ele mesmo que vai tentar parar Jesus. Porque ele já sabe que nas 4 áreas do psique, do caráter, que o homem pode ser derrubado, Jesus venceu Satanás. Então agora, se não foi pelo lado da fidelidade de filho, eu vou derrubar ele, levantando pessoas para prejudicá-lo e levantando pessoas para que ele possa parar. Eu vou colocar demônios no caminho dele. Eu vou colocar o gadareno lá no caminho dele. Eu vou colocar, irmão, eu vou colocar. E eu não sei se você entende que se com Jesus o diabo fez isso, imagina o que ele vai fazer com a gente. Lá vai a primeira chave. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, diga ao deserto. E o diabo conduziu Jesus ao pico do templo. O diabo conduziu Jesus ao alto da mais alta montanha da região onde eles estavam. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nem todo mundo que está em cima foi Deus que o colocou lá. E tome cuidado com essa sua vontade de estar por cima. Tome cuidado com essa sua vontade de querer ser o melhor daquilo que você faz. De querer ter o teu nome explodido nas nações. De querer ter a tua empresa explodida no mercado. Porque nós, nesses 24 anos de igreja, nós já ouvimos muito. Eu quero que Deus me abençoe para quando eu estiver abençoado, eu abençoar a igreja. Querido, ninguém abençoa a igreja. A igreja foi levantada para te abençoar. Se você disser assim, você prefere a bênção de Deus ou a bênção da igreja? Eu quero a bênção do Senhor, não quero a sua. Sabe por quê? Porque a sua não será duradoura, a de Deus é eterna. A sua vai durar até o dia que eu pegar no seu pé e você dizer: Deus falou comigo para me mudar de igreja. Mentiroso. Aí acaba a tua ajuda. Então, quando o Espírito Santo ele tenta nos levar ao deserto, ele nos leva ao deserto não para nos tentar. O diabo utiliza os direcionamentos do Espírito para em meio, repete comigo e diga isso, em meio. Diga, não é antes e nem depois. Diga, é em meio. Essa é a hora que nós estamos mais frágeis. É no meio. No meio do deserto, no meio da tempestade, no meio do furacão, no meio do velório. É essa hora que nós estamos fragilizados. E é essa hora que o diabo chega. É essa hora que ele chega. O Espírito de Deus nos conduz a esses vales. Repete comigo e diga, vales. Para que nestes vales ele possa revelar a nós, em meio à nossa fragilidade, o propósito que Deus tem conosco. Quem nos levanta não é a força que nós temos. Agora você vai entender por que ele diz: porque quando estáis fracos é que sois. E aí Paulo recebe a seguinte notícia de Deus: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Quando é que eu me aperfeiçoo? Quando estando fraco, Deus diz: eu não preciso da tua força, eu não preciso da tua inteligência, eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso de nada do que você tem. Mas olha só, você nesta posição, olha o tamanho do propósito que eu tenho.
Então o Espírito de Deus nos conduz ao deserto para nos revelar o propósito. Ninguém vai receber propósito estando por cima. Por quê? Porque quando você chega em cima, você acha que não tem ninguém acima de você. Quando você chega embaixo, tudo aquilo que chegar, oh meu Deus, quando nós chegamos em cima, o nosso sonho é olhar assim, ó. Mas quando nós chegamos embaixo, a nossa maior vontade é que olhando para cima, Ele possa se revelar a nós, mesmo estando na situação que nós estamos. É interessante que o diabo, ele vai usar tentações para alcançar o preço que cada um de nós tem. Todos nós temos um preço. Todos nós temos um sonho que não está na lista do propósito. Todos nós queremos algo que, não tendo, o propósito se cumpre. Todos nós temos alguma coisa que, se você olhar, peraí, eu preciso disso para o propósito se cumprir. Não preciso, mas eu quero tanto. E o diabo não vai naquilo que o propósito precisa. O diabo quer te levar a colocar na tua carruagem aquilo que você não precisa. Porque a tua carruagem tem espaço limitado. E para colocar alguma coisa que não vai te levar ao propósito, você vai precisar tirar dela alguma coisa que vai ser impossível chegar no propósito sem aquilo que você tirou. Posso dar um exemplo, sim ou não? No propósito que Deus tinha na minha vida, quando Ele foi me visitar, Ele precisava que eu perdesse todo o espírito de liderança que eu tinha. Ele precisava que eu largasse fora. Eu era um cara que liderava. Era um cara que mandava e tinha que obedecer. Então, a primeira coisa que Deus fez comigo foi quebrar essa liderança. Então, aonde eu cheguei, igreja cristã, época da graça, Luiz Inácio de Anhanha Melo, apóstolo Arlen Vilcinska. Se você quiser saber se é verdade, vai lá, viu, fofoqueiro? Quando eu cheguei lá, cheguei com esse espírito de liderança. Então tudo que eu via, eu sabia fazer melhor. Quando eu via as pessoas falando, eu achava que eu falava melhor. Quando eu via as pessoas cuidando das coisas, eu faço melhor. Esse espírito precisa ser quebrado no deserto. João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Cara, aonde é que tem que colocar um profeta desse, meu? Na cidade, velho. Onde é que tem gente para ouvir a profecia? Na cidade. Só que Deus precisava quebrar. E joga ele aonde? Elias, desbita da terra de Gileade, profeta. Não vai chover segundo a minha palavra. E Deus lá do céu manda travar essa despe do céu aqui. Não vai cair água mais. Onde é que tem que colocar um cara desse, mano? Oxe, no palácio. Não, lá no deserto. Vai com os corvos lá. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: está entendendo? Diga assim: esse deserto tem um propósito. Diga assim: esse vale tem um propósito. Diga: esta escola de Deus vai te entregar o certificado certo. Então fica piano aí, porque tem resposta de Deus para você. Então o diabo vai e quer visitar Jesus. Está lá Jesus com o carro dele.
E o diabo quer tirar. Coisas que Jesus ia precisar no cumprimento do propósito dele. Olha só. Jesus ia precisar estar com fome. E o diabo quer tirar dele o quê? A fome. Transforma essas pedras em pão aqui, ó. Acabar com a tua fome. Coisas que Jesus ia precisar. Ser o menor do templo. O diabo vai lá e leva ele para colocar em cima do pináculo. Lá em cima, no parte mais alto. Coisas que Jesus ia precisar. Não estar em evidência. O diabo pega ele e põe ele no mais alto monte, para todo mundo ver ele lá em cima. Quando nós chegamos em Israel da primeira vez, e nós paramos no monte da tentação, quando nós descemos do ônibus, era aproximadamente 5:30, 6 horas da tarde, quase escurecendo. E aí o líder da caravana disse assim: desce todo mundo correndo, senão não vai dar tempo de descer. E aquele negócio, um põe sapato, um põe chinelo. E eu sei que, irmão, quando nós descemos já estava escuro. Estava escuro, e eu falei: e agora, como é que a gente vai ver o monte da tentação? E eu fiquei com aquilo, nunca falei isso, já faz quase 7, 10 anos quase que a gente foi. E eu nunca falei isso. Por que eu não tinha que ver? Porque o lugar que eu não vejo, eu não posso desejar. E tudo tem resposta do Espírito. Sabe por que muitos desejam sentar aqui? Porque está vendo, se a gente sentasse aqui embaixo, ninguém ia desejar sentar aqui. Sabe por que alguns desejam estar aqui, estar aqui, estar aqui? Porque se essa banda aqui tocasse lá atrás, ninguém ia querer tocar. Você diga assim: eu desejo aquilo que eu vejo. Agora diga assim: eu amo, vendo ou não vendo. Essa é a grande diferença entre amar e desejar. Quando o homem chega para uma mulher e diz assim: eu te desejo, sabe por que ele diz isso? Porque ele vê. Agora, é tão difícil, irmãos, você vê alguém dizendo para uma mulher assim: eu te amo independente do que você seja. Porque tem muita gente que casa com uma mulher linda e depois dos anos ela fica totalmente destruída pelas rugas da vaidade e as rugas da idade. E aí o que acontece? Acaba o amor. Na realidade, esse homem nunca amou. Ele só desejou. E o pior de tudo é quando as mulheres não querem ser amadas. Elas querem ser o quê? Desejadas. Qual é o tipo de mulher que nós vemos hoje no mercado? E sabe por que tem mulher desse jeito? Porque tem os nó cego desejante do outro lado. Por isso que tem. Quando as mulheres passarem quase seminuas nas ruas e ninguém mexer com elas, sabe o que vai acontecer? Elas vão começar a inventar a moda dos anos 60 e vai começar a vestir a roupa. Vocês já repararam que de vez em quando a moda muda e as pessoas vão se vestir como se vestiam antigamente? Sabe por quê? Porque virou o ciclo, morreram os desejantes. E aí os que estão, eles dizem: olha que pouca vergonha. Isso precisa se converter a Jesus. Então quando eu vejo Deus tratando com alguém no deserto, como Ele fez comigo, como Ele fez com ela. Se tinha um cara que estava estribado em cima daquilo que era, do que fazia, do que ganhava, era eu. Só que eu tinha uma mulher do meu lado que não desejava isso, ela amava a minha alma. E ela chega para Deus e diz assim: arranca tudo o que ele tem. Quebra ele no pau, põe ele na cama, eu cuido dele. E Deus falou: já que você cuida, então tome. Pronto. Aí você começa a dar valor às coisas. E quando você começa a dar valor às coisas pequenas, você vai entender a grandiosidade de Deus. Enquanto você só valoriza o que é grande, irmão, não dá para entender você valorizando Deus que é grande. Por quê? Porque grande para você é o perfume de grife. Grande para você é a calça de marca. Grande para você é o carro do ano. Grande para você é o último modelo.
Você pode ter comprado semana passada, saiu o modelo novo, você larga aquele, vende por balela e compra o novo só para dizer, eu tenho o novo. Deus nunca vai ser grande na sua vida. Grande é aquilo que você pode comprar, mas a Deus ninguém pode comprar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, está entendendo o mistério ou não? Para o caminho que o Espírito Santo, mais uma chave, lá vai, segura aí. Para o caminho que o Espírito Santo vai te levar, 3 coisas vão acontecer. Repete comigo e diga, 3 coisas vão acontecer. A primeira delas é, ninguém vai ver. Diga, ninguém vai ajudar. Isso. E terceiro, ninguém vai querer trocar com você. Então, quando é tratamento para cumprimento de propósito, não adianta tentar chamar alguém para caminhar com você. É você sozinho junto com Deus. Acabou. Acabou, irmão. Só que, para que isso aconteça, olha que lindo, Yara. Para que isso aconteça, 3 coisas têm que acontecer. Primeiro de tudo, eu preciso ver o que ninguém vê. Diga, preciso ouvir o que ninguém ouve. E preciso sentir o que ninguém sente. E a quarta coisa, esta é fenomenal. Eu estou parecendo o Salomão, né? Salomão é que diz 3 coisas assim, mas a quarta coisa, né? Mas essa quarta coisa é fenomenal. Eu não vou ceder aos elogios que me fazem no caminho. Aí, pode esperar. Cumpriu isso? Cumpriu. Já pode ficar assim, ó, Vânia, ó. Deixa eu ver. Vem cá, Yara, vem cá. Fica aqui assim, Yara, aqui. Você que sabe fazer isso direitinho. Isso, olha lá. Olha lá. Cumpriu tudo isso, irmão, já pode ficar assim, ó, Alberto. Olha, Marquinhos, já pode ficar assim. Pergunta para mim, por quê? Porque o Espírito Santo vai pegar na sua asa e já vai levar você para o deserto. É isso. Ah, obrigado, viu? Agora, tá com quantos anos, Yara? Quanto? A Yara tá bem, né? 53, não tá, irmão? Tem uns irmãos com 20 aí que tá mais lascado que a Yara, irmão. Tem uns irmãos aí que tá manquitolando com 20. Parabéns, viu, Yara? Parabéns, tá linda, né? A Yara tá linda. Verdade, viu? Recebe aí, Yara. Aleluia. Mas ela não vai se subverter aos elogios que estão sendo feitos na caminhada. É por isso, segura aí, é que o varão vai chegar. Tá vendo? Olha lá. Sai. Aleluia. Oh, glória. Isso aí. Viu? Os candidatos, mande o currículo vitae para mim, tá? Currículo vem para mim, viu? Jesus, para poder ser convidado para ir para o deserto, ele teve que passar pelas 3 e ele teve que não ser subvertido pela 4. Jesus viu o que ninguém viu. Uma pomba pousou sobre a sua cabeça como símbolo do Espírito Santo. Jesus ouviu o que ninguém ouviu. Este é o meu filho amado em quem eu me tenho comprazido. E Jesus sentiu o que ninguém sentiu. João Batista vai ter que me batizar. Mas e a 4? Ele disse, João Batista dizendo, eu não sou digno nem de desatar a correia dos seus pés.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus olha para a cara de João Batista e diz: me batiza para cumprir a lei. Depois dessa, pode dar o braço para o Espírito Santo e caminhar, irmão. Pode caminhar. Agora, quando nós somos subvertidos antes do deserto, diga assim: é melhor ser antes do que entrar e ser subvertido no meio. Veja só que aqui nesta situação não há tentação. Nessa situação dos 3+1 não há situação. Não há tentação, perdão. É você e Deus. É quem você é e Deus. É quem você foi formado e Deus. Aqui entra um trabalho que Albert está fazendo com o filho dele. Aqui entra um trabalho que Leandro e Marina está fazendo com os filhos. Aqui entra um trabalho que Manuel e Tati está fazendo lá com o filho. É, irmão. Aqui entrou o trabalho quando o Gabriel chegou na nossa casa. Nós tivemos que talhar ele. Ou você está pensando que chegou bonitinho assim? Não. Negativo. E hoje nós vemos ele. Eu fico imaginando ele, depois que nós dávamos lapada, como é que ele saía. Fico imaginando. Diga assim: mas tem gente que não quer ser tratado. Diga assim: nasceu pronto. Diga para ir para o inferno. É. Isso aí. O Espírito te leva a estar pronto para o propósito. Então nós não estamos prontos para ser pastores de igreja. Nós não estamos prontos para ser profeta. Nós não estamos prontos para nada. Nós estamos prontos para viver o... E se depois de ser sacerdote durante toda a tua vida, chega lá Deus e diz para você: vai ser profeta. Como é que você faz? Você muda de igreja? E se depois que tanta gente profetizou para você que vai ser isso, vai ser aquilo, aí chega Deus e diz assim: você foi levantado para ajudar. Você não foi levantado para comandar, você foi levantado para ajudar. Vai mudar de igreja? Não adianta. Porque se é Deus que está falando com você, aonde você for, o propósito não muda. Não muda, filho. Pode falar o que você quiser. Eu não vi Deus mudar propósito na vida de ninguém. Jeremias tentou convencer a Deus de que o propósito dele era ser sacerdote. Deus já chega a dar-lhe uma paulada com um caibro de 12. Aquele bentado bem no meio do quengo. Ele disse assim: antes de você estar formado no ventre da tua mãe, eu te visitei, rapaz. Não é o que o homem diz, é o que eu digo. Eu te levantei para ser profeta entre as nações. Então não vem com conversa do que eu acho, de que eu estudei, eu fiz faculdade. Nada disso Deus precisa para cumprir propósito. A única coisa que Deus precisa para cumprir propósito é a tua obediência. O mundo vai dizer para você: você é maluco. Você vai dizer: eu estou debaixo de um propósito. O mundo vai dizer para você: você vai morrer. E você diz: morro para o mundo, mas nasço para Deus no meu propósito. É isso que você precisa entender. Mas eu estudei tantos anos, põe tudo lá do lixo. Que nem aquela profeta fez aquele hino: vou jogar fora no lixo. Vou jogar fora no lixo. Não é para rir, Blissanes, fica sério aí. O Espírito te leva para perto do Pai. Diga assim: o Espírito me conduz para perto do Pai. O Espírito de Deus conduziu Jesus para onde? Então, quer estar perto do Pai? Fique longe das pessoas.
Só se aproxime das pessoas quando você tiver a certeza de que está cumprindo o. Enquanto você não estiver com a certeza que está cumprindo o propósito, você vai destruir as pessoas usando elas como muleta. O que as pessoas disserem para você e você vê que é bom, é Deus falando comigo. Isso é sério demais. Por outro lado, o diabo te pega e te aproxima das pessoas. Olha que coisa. Jesus trazem um cego para Jesus. Jesus vai lá e tome lama no zóio. Manda se lavar no Siloé. O cara vai lá se lavar no Siloé. Os amigos levam ele com areia nos olhos. Deve ter xingado Jesus até não querer mais. Depois de alguns dias, diga assim, depois de alguns dias, Jesus encontra o cara de longe, vê um amigo, chama um amigo e diz: como é que está o rapaz? Jesus, o cara está enxergando, rapaz. É mesmo? Traz ele aqui, deixa eu falar com ele um pouquinho aqui. E aí, rapaz, está tudo bem com você? Tô bem, Jesus. E os olhos esbugalhados, tô bem, Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: tem alguma coisa errada com você, o que está acontecendo? Como é que você está enxergando? Ele falou: eu estou enxergando os homens, Jesus, como se fossem grandes árvores. Jesus diz: rapaz, eu acho que eu cuspi demais. Por quê? Porque ele deixou de enxergar como o homem enxerga, e ele está enxergando como Deus enxerga. Porque Deus, quando olha para nós, nos enxerga como? Não, rapaz, vão te matar rapidinho. Deixa eu calibrar de novo aqui o negócio aqui. E aí Jesus pede um negócio para ele, para os amigos: vou resolver o problema dele. Tire ele da cidade. Quando Deus quer que você cumpra propósito, o que é que Deus faz com você? Te afasta das pessoas. E Deus não vai afastar você de pessoas espirituais. Deus vai afastar você de falsos profetas. Deus vai afastar você de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos amigos. Deus vai afastar você da falsa família. Deus vai afastar você da falsidade do diabo e vai te aproximar de rios de águas vivas. Vai te colocar para beber da fonte original. Vai te colocar para ter sede da palavra. Só que para ter sede da palavra, ele põe um mestre do teu lado. Para ter os carrapichos arrancados, ele põe um pastor do teu lado. Para ter visões missionárias, ele põe um apóstolo do teu lado. Para corrigir o teu caráter, ele levanta um profeta e põe do teu lado. Isso é ser afastado das pessoas e trazido para a essência do ministério de Deus. Logo no início, mais uma chave. Logo no início, eu disse assim: nem todo mundo que está no alto foi Deus que o colocou lá. E nem todo mundo que está na pindanga, está no deserto, está por baixo, foi o diabo que o levou para lá. Um dia Jesus disse assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Jesus tinha casa. Uma coisa, Adriano, é você ter casa. A outra coisa é você ter aonde reclinar a sua. Tem gente que tem casas fantásticas, mas quando você vai perguntar no íntimo dela, ela diz: não consigo reclinar minha cabeça. Não tem o que, meu amor? Não tem paz, não tem alegria. Do que adianta? Agora, tem uma coisa que o Espírito de Deus falou comigo agora à tarde. Essa palavra Deus me deu agora à tarde. Tem uma coisa que o Espírito de Deus falou comigo agora à tarde, que foi o seguinte: Gilson, tanto para o alto
como para baixo. Avise a minha igreja que tudo é uma questão Está no deserto? É uma questão. Está no alto? Cuidado, é uma questão. Está no controle do diabo? Calma. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que o diabo está te escondendo. O problema não é você não saber das coisas, o problema é você querer saber e o diabo ter o poder de... Esse é o problema. Esse aqui é o problema. Você querer saber e o diabo... Aí chega Jesus e diz: ai, Satanás, você quis me levar para me colocar lá no alto do templo. Satanás, você quis me levar para me colocar lá no alto da montanha. A tua mão em mim não gera o que a mão do meu Pai faz sobre mim. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Não é a mão do diabo, é a mão de Deus. É a mão dele. O diabo pode tentar cobrir, mas Deus arranca a cortina e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quer levar a sério? Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje deserto vai chegar ao fim. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Deus está cuidando deles. Deus está cuidando Rita. Deus está cuidando Vânia. Deus está cuidando de você. O diabo vai ter que ouvir isso. Deus está cuidando de você. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. E o Senhor está cuidando de mim. Meu amigo, ouça isso. O Senhor me mostrou uma sepultura aberta. E eu vi que por esses dias você tem se atemorizado e ouvido algumas vozes. O Senhor está mandando lhe dizer: eu é que estou te conduzindo por esse caminho. O diabo não vai tocar na tua alma. Os convites estão sendo feitos. Vejo você querendo retornar para o caminho, mas o Senhor agarrou nas tuas mãos e disse: vem comigo, porque eu sou contigo.
Então saia daqui hoje avivado e renovado. Saia daqui hoje cheio do Espírito Santo. Jesus vai colocar as línguas estranhas na tua boca novamente. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Você é um profeta. O diabo queria cobrir isso na tua vida. Hoje Deus arranca a cortina. Você é profeta, diz o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Teu nome é Jeová Jireh. Diga, Eu creio, diga, acha. Vamos. Irás. Diga, eu creio. E o vento. Vamos, vamos, vamos. Alabacalabaua septere para a cela. Relepedeceu e tariabá. E o vento. Recebe, recebe a graça. Recebe a graça dos avivados. Recebe, recebe de Deus, recebe. A tempestade e o vento, em ti. Ouça, segura, ouça. Eu preciso quebrar um negócio aqui. O diabo disse para alguns que estão aqui: o que aconteceu com seus pais, com seus avós, vai acontecer com você. Eu vou quebrar essa palavra que lançaram sobre a tua vida em nome de Jesus. Houve um rei em Israel. E esse rei fazia tudo o que Deus não queria que ele fizesse. Deus o matou cedo. Vou repetir, Deus o matou cedo. Mas esse homem teve um filho. E o nome desse filho era Josias. Josias começou a reinar sobre Israel com 8 anos de idade. E a notícia que Josias tinha era: eu aprendi a fazer o mal. Eu aprendi a fazer o que desagrada a Deus. Mas com 8 anos de idade, um servo de Deus chegou para Josias e disse assim: Josias, vem cá, Josias. Vem cá, Josias. Lá vem Josias com 8 anos de idade. Só que esse servo não foi até Josias. Ele disse para Josias: vem cá, Josias. Por quê? Porque esse servo queria identificar se o espírito do pai dele estava sobre ele. Porque se o espírito do pai estivesse sobre a vida dele, o que Josias ia dizer? O rei aqui sou eu, rapaz. Se você quiser falar comigo, vem aqui e se ajoelha na minha presença. Josias foi 8 anos de idade. Então aquele servo pega o rolo da palavra e diz assim: deixa eu te explicar o que o teu pai não te explicou.
E em particular, mostrava a palavra para Josias. E aquele caráter começou a ser formado na vida de Josias. Josias ia tomar uma decisão, Marquinhos, sabe o que ele fazia? Chamava os sábios. Ele não chamava os vagabundos, ele chamava quem? Os sábios. Ande com sábio, e sábio você será. Isso é claro, irmão. Anda com vagabundo, não quer falar gíria. Anda com murmurador, quer dar graça. Anda com fofoqueiro, quer guardar segredo. Aí Josias começa. E eu quero que você vá comigo, por favor. Vamos aqui, ó. Aqui. Vamos aqui. Segunda Reis. Capítulo 23, todo mundo de pé, fique de pé. Fique de pé para ficar mais fácil para você pular. Você sair no mistério. Capítulo 23. Vamos no verso 4. Diga assim: o rei Josias, olha só, mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada. Então você imagina, um menino de 8 anos, Salberes, sentado no trono, e manda chamar a sacerdotada, manda chamar os guardas. Só que os sacerdotes e os guardas, os vagabundos, os profanadores, não estavam na aula. Porque Josias tinha aula particular. Então Josias vai aprendendo e diz: opa, aqui não diz que tem que ser assim, então vamos mudar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: se a Bíblia não diz, pare de ser assim. Mas eu não sei o que a Bíblia diz. Ande com sábios. Eles vão te dizer. Viu? Eles vão te dizer que é verdade. Você só não muda se você é safado. Você só não muda se você é mau caráter. Tá certo? Aqui, meu, ó, vocês estão visitando a igreja aí. Essa igreja aqui é assim, tá? A igreja aqui a gente bate, mas não é com medo de não perder, não. Eu quero perder. Porque eu sei que quando quebrar a cara lá fora vai voltar e vai dizer que eu sou seu amigo. Porque todo mundo lá fora vai passar a mão no teu pecado e vai dizer coitadinho. Aqui não, aqui apanha primeiro. Depois nós conversamos. Chamou todo mundo e disse que tirassem da onde? Diga, do templo. Então veja o que está acontecendo por aí. Tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para quê? Para azerar. E para todo o exército do céu. E diz: e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou as cinzas para Betel. Próximo verso. Destituiu todos os sacerdotes que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso para quem? E depois diz: queimavam incenso para o sol, queimavam incenso para a lua, queimavam incenso para os planetas, queimavam incenso para todo o exército do 8 anos de idade. Eu fico imaginando. Quantos anos tem o teu filho? 11. Quantos anos você tem? 12. É que é pequena também. É tudo.
Tem algum de 8 aqui? Não, né? Está tudo lá embaixo. Esse aí, quantos anos tem? 12 anos. Pintou de rodapé, não cresce. Aqui, quantos anos tem esse aqui? 6. Traz ele aqui para mim. Não tira o celular não, tu deu o celular, agora traga ele com o celular. Vem cá, corre aqui. Senta ele no trono aqui. Vem cá. Josias aqui com chapéu de Batman. Senta aqui. Isso, fica aqui junto com ele. Diga assim, eu nessa noite vou destituir todos os vagabundos. Diga. Todos os vagabundos. Isso. Não, fica aí, segura aí. Fica aí, fica tranquilo. Agora, tu imagine Josias, com 8 anos, falando isso. E o pior de tudo, tá? Podia tomar um tapa na venta, né? Mas o problema é que a autoridade de Deus estava com ele. Não é o tamanho, não é a idade, não é a cara feia, é a autoridade. É diferente. Você ficou bem de Josias, viu? A gente precisa montar uma peça dessa. Precisa achar um Josias lindo assim. Coisa linda. Pode levar aí, vai lá. Próximo verso. Já vamos terminar. Derrubou. Esse é o 6. Tirou da casa do Senhor a Azerá. Tirou quem? Azerá estava onde? Tirou da casa do Senhor Azerá, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cédron, e ali queimou e reduziu e lançou-o sobre as sepulturas dos filhos do povo. Por que sobre a vida dos filhos? Olha só. Então quer dizer, Gisele, chamar de Gi, né? Não pode, Gisele, né? Irmã Gisele, irmã serva do Onipotente. Então quer dizer, Gisele, que se eu consinto com a idolatria, sirvo, queimo incenso, levanto altar, diga assim, o tempo de Deus se inverte. Os filhos morrem antes que os pais. Isso é uma estratégia de Deus. Sabe para quê? Para que os filhos não venham a ser o que os pais eram. Então Deus leva os filhos primeiro. Olhe para a pessoa do lado e diga, ainda dá tempo. Verso 7. Derrubou a casa dos sodomitas, que estavam aonde? Vocês já perceberam que tudo isso, versículo por versículo, é o que a gente está vendo hoje na igreja? Vocês já perceberam? Sim ou não? Pegaram a chave ou não? Só que vai se levantar um Josias que vai acabar com essa pataquada toda. Logo, logo ele está chegando aí. E não é o novo técnico da seleção brasileira não, viu? Em que as mulheres teciam cortinas para quem? Isso é uma bagunça generalizada. Uma bagunça. Diga, virou bagunça. Próximo verso. Tirou da cidade de Judá todos os sacerdotes, profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, derrubou os altos que estavam juntos da porta de entrada da porta de Josué. O chefe da cidade à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Não é só o templo, a cidade estava contaminada. E Josias, pela palavra,
ele recebeu a ordem de Deus para tomar as decisões. Verso 9. É isso mesmo, é isso mesmo. Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Presta atenção nisso, Priscila. Os sacerdotes não sacrificavam no altar de Jerusalém. Eles iam para cima dos altos sacrificar Satanás, mas quando se trazia os pães no altar do Senhor, eles voltavam para comer. Prega a palavra do altar, vai se prostituir, e quando entrega o dízimo, ele não quer saber do que dão lá fora, ele quer saber do que dão aqui dentro. Mas o que lá fora oferece, ele quer. A palavra de dentro da igreja, o pão da igreja. Próximo verso, 10. Nós vamos chegar lá. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hino, para que ninguém fosse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo de Moloque. Ou seja, se ele não vai lá, você lembra do Monte Hermon que nós subimos e tinha o Deus lá que o buraco, ele foi lá e mandou profanar o lugar. O que é profanar? Retirar a autoridade do diabo e implementar a autoridade de Deus. Que é o que o diabo faz com os altares de Deus. Ele tira a autoridade de Deus e implementa a autoridade do diabo. Ele tira o que é santo e implanta o que é profano. Próximo verso, 11. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Naquela época, andava de cavalo. Certo? Hoje anda do quê? Então quer dizer que tem muito carro que bacana está usando por aí, que ele para o carro na frente da igreja e depois ele vem pregar no altar. Só que vai chegar uma época que os carros vão ser tirados da entrada da casa do Senhor. Perto da câmara do camareiro Natameleque, a qual estava no recinto, e os carros, o que ele fez com os carros? Queimou no fogo. Tem aquele livro de Salmo que diz o que ele faz o que com os carros? Uns confiam em, outros em. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas o outro verso diz assim: ele queima os carros no. Porque o grande problema, Beth, é você dizer: pai, estou indo, mas deixa a carriola pronta para quando você voltar. Eliseu disse: estou indo. O susto, Edgley, foi, passou a peixeira no pescoço dos boi e queimou o carro da lenha, queimou o carro, fez lenha, disse: para cá eu não volto. Próximo verso. Já vou terminar, não fica nervoso, você vai sair daqui dando glória. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares de Manassés, tudo desviado. Fizera nos 2 atos da casa do Senhor, tendo-os esmigalhado e tirou-os dali, lançou o pó lá no terreno de cedro. E dá-lhe paulada. 13. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote. Quem foi que edificou? Salomão edificou a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Diga assim: cuidado com a esposa que você escolhe para se casar. Diga: cuidado com o marido que você escolhe para se casar. Cada um desses deuses eram os deuses que a esposa que ele escolheu para casar servia. Quando ele queria fazer sexo com ela e ela travava o joelho, ele dizia: eu quero. Ela dizia: só vou fazer se você construir
um altar para o meu Deus. Ele ia lá, construiu o altar para o meu Deus, para que o joelho se abrisse. Qual é o problema? É quem gosta de joelho aberto. Deus gosta de joelho dobrado. Se tu for escolher um homem de Deus ou uma mulher de Deus, escolha homem de Deus e mulher de Deus que tem joelho dobrado. Pronto, falei. Próximo verso, 14. Semelhantemente quebrou as colunas, cortou os azerins e encheu seus lugares de ossos dos homens. Próximo verso. Igualmente o altar que estava em Betel e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto deles ele derribou, queimou o alto, reduziu a pó e queimou a Zerá. Não sei se você está percebendo que ele não parou no tempo dele. Ele foi recuando, ele foi quebrando a maldição, meu amor. Lá atrás, ele já pegou 5 dinastias aqui. Porque o meu problema não é pecar porque eu pequei. O meu problema é pecar porque o trisavô pecou, o bisavô pecou, o avô pecou, meu pai pecou, então também vou pecar. E é justamente por isso que a Bíblia diz que ele quebra a maldição até a terceira e Josias foi até a... O moleque não era fácil não, irmão. Não era fácil não. Tem gente que acha que uma certidão de casamento resolve. Se o espírito de prostituição estiver na vida de alguém, a certidão de casamento não liberta. Tem que sair no nome de Jesus Cristo. Viu? Se não for assim, próximo verso, já vou terminar. Fique nervoso não. E virando-se Josias, viu as sepulturas dos que estavam no monte, mandou tirar os ossos da sepultura e os queimou sobre o altar, e assim profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predissera estas coisas. A melhor coisa que tem, sabe o que é, Marcelo? É você não ser guiado pela voz do homem, é você ser guiado pela voz de profeta. Um homem de Deus, 5 dinastias atrás disse, haverá um dia alguém que retirará todos estes ossos, os queimará sobre o altar e vai profanar esse lugar todo. Ele disse, se falou, o homem sou eu. Manda arrancar os ossos e manda queimar, porque agora é eu. Aí ele vai, verso 15, verso 16, verso 17. Olha só o que diz o verso 17. Josias está passando num passeio matinal, com seu petzinho, andando ao lado do palácio. E ele para. Que monumento é esse aqui? Olha o texto. Que monumento é esse que eu estou vendo? Aí respondem eles, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse essas coisas, que acabas de fazer contra este altar de Betel. Aí ele diz assim, essa aqui é a sepultura do profeta? É. Mantém os ossos dele aqui, não profana. Osso de profeta tem que virar raiz na terra. Enquanto isso, lá em Gotham City, José, quando saiu do Egito, disse, o meu osso não vai virar semente no Egito. Arranca os meus ossos daqui, leva para a terra lá, para plantar lá. E aqui, ele está dizendo, mantém os ossos dele aqui, para que nasçam mais profetas em Israel. Agora, veja só o que diz o verso 19. Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, ou seja, foi até onde? É por isso que centenas de anos depois você vê Jesus dizendo o quê? É-me necessário passar onde? Se Josias plantou alguma coisa boa em Samaria, o que o diabo está fazendo aqui? Jesus foi lá e disse, eu preciso terminar a obra que o menino começou. Você fica nessa daí de que nada, irmão. Você vai sair daqui hoje calibrado pela palavra de Deus. Ouça bem, vamos lá comigo. Isso. Verso 20. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, fez o quê? Ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou os ossos dos homens depois voltou a Jerusalém. Pronto, acabou tudo.
Semana que vem é semana do que aqui, gente? O que vai acontecer semana que vem? O que vai ter semana que vem? Olhe para a pessoa do lado e diga assim: semana que vem é ceia. Não, eu quero que você olhe para alguém e diga, cutuca a pessoa, diga: semana que vem é ceia. Vocês vão se assustar agora, irmão, no que Deus falou comigo, velho. Amor, você vai se assustar hoje, amor. Ouça bem. Diga assim: tudo o que eu ouvi era Deus falando comigo. Era Deus me dando uma receita e me dando uma data que eu devo cumprir. Próximo verso. Então o rei deu ordem a todos, dizendo: vá fazer a limpeza na sua casa. Vá fazer a limpeza na sua família. Se você quiser viver o avivamento, vá fazer a limpeza. Celebrai a vossa Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do pacto. Próximo verso. Diz lá ainda, 22. Pois não se celebrará tal Páscoa desde o dia dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Essa Páscoa da limpeza total estava sendo preparada, diga, para os meus dias. Isso, verso 23. Olha o que diz. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada em Jerusalém. Próximo verso. Além disso, os adivinhos, feiticeiros, terafins, ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, Josias os extirpou para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do... Que o sacerdote Uquias fez o quê? Porque o diabo tinha o quê? Quando o diabo consegue esconder a palavra na sua vida, é isso que acontece na sua vida. Mas hoje chegou o sacerdote Uquias e... Você só não vai amar a palavra de Deus se você não quiser. Você só não vai buscar o conhecimento de Deus se você não quiser. E agora vamos ao verso de número 25. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu e de toda a sua e de todas as suas, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou um outro rei semelhante. Nós temos uma lição para fazer na nossa casa, irmãos. Eu estava hoje na reunião com o Godlands. Eu cheguei aqui com a minha esposa, ela tinha algumas coisas para fazer ontem. Quando eu entrei na sala ali da MLK, da Martin Luther King, Deus falou comigo a respeito de todos esses demônios que estavam lá dentro. E eu saí limpando, eu saí guardando, eu saí jogando. Quem é que pegou o saco de lixo que estava lá? Quantos litros tem aquele saco? 60 litros ou 100 litros? 100 litros. 100 litros de sujeira. Coisas
que precisavam ser guardadas e estavam jogadas. Coisas que precisavam ser limpas e estavam sujas. Coisas que precisavam ser colocadas no devido lugar e estavam perdidas. Bruna, quanto tempo tem aquela sua Bíblia? Mais de 10. Achamos uma Bíblia da Bruna Lamparelli de 10 anos atrás. Entreguei para ela hoje. Para você ver o que é que o diabo está fazendo. E você acha isso normal. Você diz que é por causa da falta de tempo. O tempo não falta, o tempo sobra. O tempo só falta para os desorganizados. E o tempo sobra para os organizados. Os organizados não planejam um tempo maior. Eles planejam um tempo menor, para que eles possam descansar. Mas Deus institui o sábado não para os desorganizados. Ele institui o sábado para que você observe com cuidado a sua organização. O que você fez e o que você deixou de fazer. Por isso que ela fica triste quando ela vê as coisas desorganizadas, quando ela vê as coisas sujas, quando ela vê as coisas maltratadas. Semana que vem nós temos uma ceia, e é a ceia do mês da graça. Segundo aquilo que eu preguei aqui na sexta-feira, sobre a graça é um favor que Deus nos dá para que nós possamos cumprir aquilo que Deus propositou para cada um de nós. Graça não foi feita para você pecar. A graça foi feita para você ter força na sua fraqueza. A graça foi feita para você alcançar o que a sua mão não alcança. A graça foi feita para você chegar no lugar aonde você não sabe o endereço. Olha o que Deus fez com Abraão. Sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você vai para onde você não sabe. E o melhor de tudo, pergunte o quê? Você chega lá. O nome disso é graça. Graça não é autoridade para pecar. Graça não é autoridade para você pecar e não morrer. Não, você pecou, você está morto. Agora, depois do pecado, você precisa ser avivado. Você precisa ser levantado. Porque o salário do pecado é pecou, morreu. Você precisa ser levantado. O cair é do homem, mas o levantar, esse levantar é de Deus, o nome dele é graça. Deus vai te levantar não para você continuar, Ele vai te levantar para você voltar aonde você iniciou a queda. Para que você vá limpando aquele caminho, para que você não caia mais nele. Isso é arrependimento. Arrependimento não é dizer perdão, viu? Não, é você voltar aonde começou a centelha. E vir limpando o caminho, para que esse fogo do diabo não pegue de novo na sua vida. Então até domingo que vem, nós temos muita coisa o que limpar, o que fazer. Você vai pegar aquela oficina Edclay. Olha, eu vejo ali saco de lixo saindo, hein? Que nem a minha casa. Essa semana também, eu levantei em casa e começo a limpar as coisas, começo a fazer. Deus já estava me preparando para a palavra. Vim aqui na igreja, aqui, peguei todas as minhas ferramentas, tudo esticando. Não, peraí, vamos pegar tudo, vamos juntar tudo aqui, vamos botar tudo certo. Não, não é assim. Nós precisamos ter uma vida em ordem. Você quer ter um ano de 2024 abençoado, começando na bagunça? Não. Tem roupa dentro do seu guarda-roupa que está suja há mais de um mês. Viu? Tem roupa no seu cesto de roupa que já está fedendo. Você só pega as de cima, só pega as de cima, só pega as de cima. Viu? Essa semana é semana de lavar roupa, de passar tudo. É semana de separar o que você não usa mais, de você doar para quem precisa. Essa semana é semana de você ser abençoado. Pergunta a mim, como? Tirando o velho é que ele pode colocar o novo. Tem coisa lá que você usa como discurso. Olha como eu sou abençoado. Está lá criando teia de aranha. Como é que você é abençoado? Essa semana é semana de tirar as baratas dentro do carro. Viu?
tirar as teias de aranha do motor da máquina de lavar roupa. Tem que limpar a geladeira por dentro. Tem que fazer aquela faxina de pegar o tapete e levantar. E não varrer ao lado do tapete, tem que fazer. Meu Deus, quanta coisa. Pois é, porque na ceia Deus vai te abençoar. Pegou a chave? Essa semana é semana de muito trabalho. E você vai ver que as portas vão se destravar. Aí você vai dizer, meu Deus, então era isso? Então precisou Josias assentar aqui e mandar você se lascar, irmão. Precisou Josias de 8 anos receber a instrução do livro da lei que Uquias achou perdido. O diabo escondeu, filho de uma égua. Vá procurar aonde estão as suas Bíblias. Vá desamassar as páginas das suas Bíblias. As capas que estão caindo, colhe-as todas. Deixe tudo organizado. O diabo está escondendo este valor da tua vida. O diabo está escondendo os livros, o diabo está escondendo os pergaminhos, o diabo está escondendo os DVDs que você tem, o diabo está escondendo tudo. E você acha que o teu salário é o máximo da tua vida, você está enganado. Os maiores valores o diabo escondeu. Eu termino a mensagem dizendo: quando Jesus sobe na cruz, ele tinha algumas coisas para organizar. E ele não podia morrer antes de organizar. Ele pega Maria ajoelhada na beira da pista. Ele pega João ao lado de Maria e diz assim: está vendo essa mulher? A partir de hoje ela é tua mãe. Ele tinha que organizar, ele não podia morrer desorganizado. Irmão, tem gente que se morrer hoje aqui vai para o inferno direto. Por quê? Por causa da desorganização. Por causa da falta do cuidado com a palavra. Por causa da falta do cuidado com a família. Por causa da falta do cuidado com a liderança. A falta de respeito. Foi dito isso hoje: respeite as pessoas. Essa semana é semana de eu trombar com você no templo aqui antes do horário. Irmão, o que você está fazendo aqui? Vim orar, pastor, vim orar. Estou precisando orar, preciso botar minha vida. E se você for botar a tua vida de oração em ordem? Quantas horas tu vai ter que orar essa semana? Se você for botar a tua vida de leitura da palavra em ordem, quantos livros da Bíblia você vai ter que ler? Se você for botar o teu dízimo em ordem, a tua oferta em ordem, quanto será que você vai ter que pedir de empréstimo para o banco? Porque você já gastou tudo. Ele está nervoso? Não, irmão, eu quero ver você abençoado. Essa palavra veio do céu para mim, eu quero que você seja abençoado. Eu tenho um encontro marcado com os vencedores domingo, 6 horas da tarde aqui. Você vai entrar por aquela porta dizendo: cumpri o propósito. Só estou aqui para receber a minha bênção. Recebeu a chave, diga amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Irmão, eu falei salva de palmas para Jesus, irmão.